A pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana de Porto Alegre, no mês de março, elaborou um boletim especial para as mulheres. O objetivo desse boletim é apresentar os principais indicadores do mercado de trabalho. No ano de 2012, já se sabe que tivemos uma melhora do mercado de trabalho de um modo geral, ainda que com menos intensidade do que visto nos anos anteriores. O incremento na ocupação ele foi positivo, tivemos uma redução da taxa de desemprego de 7,3% no ano de 2011 para 7%, uma elevação mais modesta da renda, mais importante. Essa elevação da renda vem desde 2005, então mantivemos, né? E com base nisso, nós vamos apresentar os principais indicadores, né? Olhando para as mulheres e para homens. Então, essa melhora do mercado de trabalho no ano de 2012 rebateu da seguinte maneira: para as mulheres, nós tivemos uma estabilidade na taxa de participação, né, passando de 49,3% para 49,4%. A taxa de participação para os homens, ela se reduziu, né, de 65,9% para 65,7%. Uma outra informação que é importante é o número, né, a proporção de mulheres que chefiam domicílios, né? Essa proporção ela tem uma trajetória de crescimento desde 93, onde esse percentual era de 21,6% e chegamos agora a 34,8%. Essa informação ela é importante porque na maioria das vezes em estudos anteriores se sabe que cada vez mais essas mulheres que chefiam os domicílios, elas geralmente são sozinhas, né? Não tem a presença do seu companheiro. E esse dado ele acaba refletindo no mercado de trabalho, uma vez que a renda das mulheres ela é muito importante na renda familiar, ou seja, é fundamental, né, que as mulheres estejam no mercado de trabalho para conseguir contribuir com a sua renda familiar. Em termos de taxa de desemprego, a redução da taxa ela foi mais para as mulheres do que para os homens. As mulheres chegaram a uma taxa de 8,7% e os homens 6%. Um outro indicador que mede a vulnerabilidade em relação ao desemprego é o tempo médio de procura, que no ano de 2012, tanto para homens quanto para as mulheres, esse indicador apresentou o menor patamar da série, né? Ficando para as mulheres um tempo de procura por emprego em 22 semanas e para os homens em 21 semanas. A ocupação ela cresce somente para as mulheres, os homens tiveram uma relativa estabilidade, né? Essa melhor performance para as mulheres, ela altera a proporção, né, de mulheres no contingente de ocupados, onde no ano de 2011 era 45,3% e passa a 45,8%. Em relação aos setores de atividade econômica, o maior crescimento para as mulheres foi no setor de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas. E esse incremento ele aconteceu somente para as mulheres, né? Seguindo esse aspecto positivo, a gente tem os serviços e a indústria. E aqui cabe destacar que o crescimento na indústria aconteceu mais para as mulheres do que para os homens, ou seja, a variação do nível ocupacional para as mulheres ficou em 1% e para os homens em 0,5%. Claro que o setor da indústria, ele tradicionalmente é um setor que emprega mais homens do que mulheres, né? Nos serviços também tivemos um incremento positivo, tanto para homens quanto para as mulheres, mas mais intenso para as mulheres. Em relação à posição na ocupação,
a principal geração foi no setor privado com carteira assinada, que beneficiou também as mulheres, onde os homens tiveram uma relativa estabilidade. O setor público foi o setor responsável pelo crescimento único e exclusivamente de mulheres. Um aspecto que foi importante foi a redução, né, do assalariamento sem carteira assinada do setor privado. Isso apresenta uma maior qualidade da inserção ocupacional feminina. Para os homens, em relação a um outro grupo que é importante, é o crescimento dos empregadores. E isso impactou positivamente para as mulheres. Nós tivemos um incremento em relação a 2011 de 8,3%. Um outro destaque fica para os autônomos, que para as mulheres também apresentou um incremento bem favorável, principalmente naquelas que são autônomos que trabalham para uma empresa. Em relação ao emprego doméstico, tivemos uma redução. E essa redução ela pode decorrer da maior oferta de empregos formais, né? Com uma pouca, que muitas vezes pode ser uma pouca exigência de qualificação e que garante mais direitos e benefícios, e isso acaba atraindo principalmente as mulheres mais jovens. O indicador que foi negativo foi o indicador de rendimento, onde para as mulheres a renda ficou praticamente estável. E isso acarretou numa ampliação do diferencial, né, dos rendimentos. Ou seja, aumentou a desigualdade entre homens e mulheres com relação à renda, né? A renda em 2011 ela equivalia a 73,9% em relação ao rendimento dos homens, né? Então, ou seja, as mulheres passaram a ganhar 73,9% ao rendimento dos homens. Isso no ano anterior equivalia a 74,9%, então percebe-se uma redução dessa relação. Quando a gente olha para o rendimento hora, isso é um indicador que apresenta uma situação um pouco pior, porque em 2011 essa relação era de 82,3 e passa a 79,3. Cabe destacar que em 2009 a relação foi maior, nós chegamos a ter 83,5%, né? Então essas são as principais informações do Boletim das Mulheres.